Olha só, gente. Ei. Ó, por favor, bora lá. Hoje, então, eu passei para vocês. Ó, me ajuda aí. Ei, por favor, tô sem voz, bora. Ó, passei para vocês os trabalhos, dividimos os grupos. Vocês têm que me entregar 5 do 10 junto com a prova. O conteúdo da prova, além do que as médias que a gente falou, tem mais moda e mediana. Vocês vão ver que é bem tranquilinho. Inclusive, tem exercícios aí no trabalho sobre moda e mediana, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje, moda e mediana, tá? Acho que é bem tranquilinho de falar, dá para falar os dois rapidinho. Mais cópias do trabalho você encontra no Moodle, se precisar, tá? E, resumindo, é isso. A gente está caminhando tranquilo com o conteúdo do nosso ano letivo. Então, hoje, salvo engano, é nossa aula 25, né? Quem está com a lista de chamada aí? Está escrito aula 25 aí, é? Obrigado. Nós vamos começar, gente, ó. Falando sobre moda, tá? Ó, vou falar uma coisa para vocês. Minha voz está horrível. Se vocês gritarem, eu vou ficar aqui na minha, porque não tem condições. Olha só. Se nós tivermos... Lembra que a gente está trabalhando sempre com variáveis quantitativas, ou seja, que as respostas são números. Se nós tivermos uma variável quantitativa que assuma determinados valores x1, x2, xn, ou seja, as respostas para a pergunta. A que tiver mais respostas idênticas, vamos supor que lá, quantas TVs tem em casa? Só para a gente fazer um exemplo aqui, tá? Um exemplo, aqui entre nós começando. Levanta a mão, quantas pessoas não tem nenhuma TV em casa? Nenhuma TV em casa. Uma TV em casa. Alguém conta para mim, por favor, aí, quantos deu? Doze pessoas, certo? 2 TVs, por favor. Olha, a conta não vai bater, nós somos quase 40. 3 TVs em casa. Oi? Então, bora lá de novo, só para vocês entenderem o que eu quero falar. Eu vou definir, eu ainda não escrevi, mas só para vocês entenderem, certo? Ó, nós temos uma variável quantitativa. Estou perguntando para vocês o número de TVs que você tem em casa, tá bom? Então, aqui vou colocar TV, aqui a quantidade de TVs e as respostas, tá bom? Só para a gente entender. Levanta a mão, por favor, quem não tem nenhuma TV em casa. Ninguém, certo? Quantos tem uma TV em casa? Deu 12 de novo, tá bom. Alguém abaixou a mão quando a Roberta levantou. 2 TVs. 3 TVs. 4 TVs, alguém tem? Olha. São 3 com 4 TVs. 5 TVs, alguém tem? 6. Então vamos parar até no 5, certo? Só para vocês entenderem. Quando a gente estiver falando de moda, as respostas eram 1 TV, 2, 3, 4, 5, certo? Qual foi o número que mais teve respostas aqui? 1. 1, certo?
uma TV em casa, 12 pessoas, correto? Essa é a moda. A moda dessas respostas é o número 1, ou seja, o que mais apareceu, o que mais se repetiu, tá bom? Essa é a ideia da moda. Vou escrever essa definição. É a resposta, digamos, é a variável, na verdade, para ser correto, que mais se repete no, digamos, num conjunto de respostas, tá bom? Mas é simplesmente isso, essa é a ideia. Você tem um conjunto de dados que são respostas numéricas. A que mais se repetiu, você chama de moda. Você poderia perguntar, gente, ó, vamos supor que em uma outra sala fosse assim, ó, 9 também, certo? E agora, qual seria a moda? O número 1 e o 2. A gente chama de bimodal, tem duas modas, tá? Não é que é nem um nem o 2, é o 1 e o 2 são as modas, tá bom? Trimodal. Ok? Então, a média a gente chamava de M, vou chamar a moda de MO, tá? De moda. Então, seja X uma variável quantitativa. Ou seja, a resposta é um número, tá bom? E sejam x1, x2. Esse x1, x2, xn que eu estou escrevendo aqui são as respostas, certo? O que a gente poderia pensar para entender o problema? X foi a pergunta que eu fiz para vocês. Qual o número de vezes que vocês têm em casa? X1 é o número de pessoas que respondeu 0. X2 é o número de pessoas que respondeu 1. X2 e assim vai, entendeu? Os valores assumidos por X. A moda ok? Então, a moda, gente, é definida como o valor mais frequente entre os assumidos por X. Vamos pensar um outro exemplo aqui, tá bom? Eu fiz o exemplo da TV, estava gravando, mas não deixei registrado. Vocês têm o quê? 15 anos, mais ou menos? Tem gente com menos de 15? Tá bom. Então, vamos pensar aqui, ó. Só por efeito de mais um exemplo, tá bom? A idade de vocês, tá bom? Ninguém tem menos que 15 aqui, tá bom? Ou tem alguém com menos de 15? Então, oi. De quem? Ah, tá bom. Olha só, quantos têm 16 anos aqui? 6, é? Então, de novo, para não dar confusão. Quantos têm 16 anos? Beleza.
Quantos têm 17 anos? (14? Quanto? Gente, é uma pergunta tão simples. Ó. Esquece quem está lá fora. Vamos facilitar a minha vida, tá? Quem está lá fora não... é só para vocês entenderem. 15 anos, 16 anos. (17). 18. 4. Tem alguém com 19 aí? 20 ou mais? Não. Então, olha só. Se nós fizéssemos uma enquete, uma pesquisa aqui, só vocês. Quem está lá fora não respondeu, certo? E aí a pergunta, a nossa variável quantitativa, era a idade de vocês, certo? Qual foi a resposta que mais apareceu aqui para nós? 17. Então, a moda desse conjunto é o 17. A ideia é de moda mesmo, algo que está, sabe, acontecendo, a tendência, tá bom? É o que exatamente, é o que mais acontece, tá bom? Que mais se repete. Tranquilo aí? Então, a moda desse exemplo aqui é o 17, tá bom? Houve, né, perdão, 15 respostas para o 17, tá bom? Entendido essa aí? Agora, o que é o outro tópicozinho que falta para fechar? Não. Só quando mediana vai somar e dividir se tiver uma quantidade de par. Você já... Não, é tranquilinho. Olha só. A última medida de tendência central que nós vamos ver é a mediana. Olha só. A melhor forma que a gente tem para pensar em mediana, gente, é nós pensarmos aqui na nossa mão, nos dedos, só antes de falar a definição. Antes da gente colocar a definição e pensar em qualquer coisa, certo? A melhor forma que a gente tem para entender é pensar aqui na mão da gente, certo? Nós temos 5 dedos, certo? A metade de 5 é 2,5, certo? A mediana ela não quer representar a metade. Ela quer que você indique alguém, ou um número, ou um valor, no caso aqui para a gente, que divide as nossas amostras em 2 quantidades iguais, certo? Então, se a gente pega o termo o dedo do meio, sobram 2 dedos à esquerda e 2 à direita, certo? Ele faz o papel da mediana. Nesse exemplo aqui, ele seria o maior dos nossos dedos. Eu não estou preocupado sobre ser maior ou sobre ser fatiar ao meio, certo? Mas sim dividir as nossas amostras numa quantidade. É quem está, digamos, olha, a direita e a esquerda dele tem a mesma quantidade de respostas ou de amostras, tá bom? Essa é a ideia da mediana. Oi. Ou decrescente, tanto faz. Você tem que ordenar para não criar confusão, certo? Aqui, claro, não tem como ordenar o dedo, né? Por isso que é só a ideia ilustrativa. Mas você vai pegar as suas amostras, porque, por exemplo, vamos pensar nas idades, certo? Eu passei uma listinha aqui, aí 15, 16, 17, 15, 16, 18, vai girando. Você vai depois colocar tudo em ordem. Em geral, fica mais fácil para a gente crescente, certo? Você põe do menor para o maior, aí você conta quantos tem, vê quantos ficar à direita, à esquerda e quem está no meio. Ah, e se fosse assim, ó, 4 dedos só, certo? Não tem o dedão. Poxa, como é que eu divido, né? Para lá e para cá. Aí nós vamos ver que a mediana é feita como sendo a média dos dois. Tem a mesma quantidade à esquerda e à direita, certo? É como se você pudesse pegar os dois, sobrou um para um lado e um para o outro. Na verdade, seria a média dos dois, né?
Porque a média sobra o mesmo tanto para lá e para cá. É a média dos dois centrais. Mas eu vou escrever isso aí, tá bom? Então, a vantagem dessa mesinha é que eu posso copiar isso aqui, né? Ó, seja x uma variável quantitativa e sejam x1, x2, xn os valores assumidos por x. A mediana como eu falei, nós vamos denotar por ME de mediana, tá bom? De x é obtida após ordenarmos Gente, por padrão, eu sempre vou colocar em ordem crescente, tá bom? Mas, se você quiser, não há erro nenhum em fazer em ordem decrescente, tá bom? Eu acho que a gente pensa melhor, raciocina melhor, mais fácil identificar do menor para o maior, mas não muda nada. Isso é o jeito como eu penso, tá bom? Da seguinte forma. Olha só. Se a quantidade de dados, se o nzinho for for ímpar, a mediana é o termo que ocupa a posição central, tá bom? Ok? Então, se você tem uma quantidade ímpar de dados, pensando nos dedos aqui, a mediana é o cara que ocupa a posição central, tá? E se for par, a mediana é a média aritmética simples, ou simplesmente média aritmética, dos dois centrais, tá bom? Olha, vamos ver um exemplo aqui, tá bom? Eu vou, olha só, até para me ajudar, eu vou escrever o enunciado aqui do exercício, vocês leiam, a gente resolve junto, tá bom? Hã? Se vocês pudessem tirar foto, vocês estavam olhando o WhatsApp. Gosta? Obrigado.
Que você mais odeia? Posso? Posso? Não. A média entre o 499 e o 500. Porque fica 498. Desculpa, entre 500 e 505. Que fica 499 para cada lado. Isso. O 500 mais 501 por 2. 500 mais 501 dividido por 2. Aí era o 500. Não, mas não vai dar número que vai, porque as respostas são 1, 10 mil, 1 milhão de respostas. Mas para isso a gente já aprendeu o Excel, essas coisas aí, né? É, na prova não, eu não ponho grande desse jeito, né?
Olha só. Ei. Bora que a coisa acabou. Olha só. Durante os 7 primeiros jogos do campeonato, um time marcou, respectivamente, 3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2 gols, certo? Determine a média, a moda e a mediana. Como eu posso responder o item A? A média de gols por partida. Olha só. Quantos foram os jogos? 7 jogos. Então, o que a gente tem que fazer é somar o número de gols destes 7 jogos e dividir por 7. Bem tranquilinho, né? Opa. Se tomar 3, mais 2, mais 1, você dá conta dessa soma aí. Dá 16 por 7. É uma dízima. Mas, ó, ei, se você dividir 16 por 7, igual fiz a mão aí, dá 2, alguma coisa, né? Você poderia, sei lá, dependendo do problema, ter usado na calculadora também, né? Na minha não pode. 2,285, tá vendo? Duas casas decimais, tá bom. Então dá aproximadamente 89, 29, né? 285, né? Ok? Então, quer dizer que se ele tivesse feito aproximadamente 2,29 gols por partida, em 7 partidas ele teria feito 16 gols, tá bom? O que é a moda? A moda, como a gente comentou, é o valor que mais aparece. Será que é só um? O 3 aparece quantas vezes? O 1 aparece quantas vezes? O 2 aparece quantas vezes? E o 4? Quem que é o mais que aparece? 1, 2 e 3. Pode ter mais de uma moda que vocês tinham me perguntado, tá bom? Não. Exatamente. Tem 3 modas. Isso significa, gente, olha só, que esses valores estão dispersos. Não tem algo aparecendo mais vezes do que o outro, né? É verdade. Tinha 4 possíveis respostas. 1, 2, 3 e 4 gols. 1, 2 e 3 repete várias vezes. É os que mais repete. Então, não tem um destaque maior, como foi, por exemplo, a idade de vocês, certo? Na idade aqui era claro que 17 é a maioria, né? Tá bom? Então, tem 3 modas. Você pode chamar um conjunto como esse de trimodal. Ele é polo se for mais do que 3, né? 4 em diante, tá bom?
quer dizer que tem 3... E a mediana? Olha só. Não. É modal, né? Bimodal, trimodal e polimodal. É igual, sei lá, português, né? Essas coisas. É, bigamia, pode ser. Eu não sei para quantos casal que é, quantas pessoas que é poligamia, né? Olha só. Nossos números são 3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2, certo? Vamos copiar eles aqui, ó. Olha só, se nós ordenarmos em ordem crescente, do menor para o maior, os dois primeiros aqui são quem? 1 e 1. Depois e 4, certo? Observe o seguinte, nós temos 7 valores, certo? Se eu pegar o quarto termo, ficam 3 à esquerda e 3 à direita, certo? Então, a mediana é o 2, certo? Olha só para a gente entender aí. Uma letra D extra aqui. Imagina que tivesse a 8ª partida, certo? A 8ª partida. Aí ele foi lá e na 8ª partida, certo? Na 8ª partida ele foi lá e fez quantos gols? Então ele foi lá e fez 4 gols, igual vocês me disseram aí, tá bom? 2 e... É esse, eu não estava vendo enunciado, tá bom? Então, quem vai ser a mediana nesse caso? Quem vai ser a nova mediana? Nós vamos de novo ordenar, certo? Então, 1, 1. Depois, 2, 2. Depois, 3, 3. Depois, 4, 4, certo? Quantos termos são? São 8, certo? Como são 8, nós vamos pegar os dois centrais. Quem são os dois centrais? 2 e 3, certo? Observe que ficaram 3 números à esquerda e 3 à direita. Então, quem seria a mediana se na 8ª partida ele tivesse feito 4 gols? Ia ser 2 mais 3 sobre 2. 5 por 2, 2,5. Ó, o que aconteceria se na 8ª partida ele tivesse feito 1 gol ao invés de fazer 4, certo? O que aconteceria se ele tivesse feito 1 gol ao invés de fazer 4? Quem seria a mediana? Vamos ordenar novamente, certo? Se nós ordenarmos novamente, ia ficar 1, 1, 1, são 3 uns. Depois, 2 números 2, depois 2 números 3 e o número 4. Observe que não vai mudar nesse caso, porque 1, 4 estava na extremidade, o outro 1 está na extremidade, não muda nada. Talvez poderia mudar se a gente colocasse alguma coisa no meio, será outro 2 aí, né? Vamos ver o que acontece se fosse 2 gols no exemplo F. Então, os termos centrais... Ah, não, mudou. Aqui já mudou, né? Deixa eu pôr de amarelo.
certo? A mediana ia ser quem? A média de 2 mais 2 dividido por 2. Isso é 2, tá bom? Nesse caso, o E e o C coincidem, certo? Se na oitava partida ele tivesse feito 2 gols. Ah, uma curiosidade. Se na oitava partida ele tivesse feito 4 gols, certo? A moda mudaria, certo? Se o problema fosse com 8 partidas. Você ia ter um polimodal aí, né? Todos os números seriam modas, né? Nesse aqui, na letra E, se tivesse feito um gol, tivesse 8 dados, a moda seria o número 1, né? Tem 3 dados aí, certo? 3 vezes. Se fosse 2, a moda seria 2, né? Porque os outros estão todos iguais, não é? Eu estou botando na cor aqui o que ele fez na oitava partida, né? Quando você ordena, fica como? 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2 e 4, certo? Então, observe de novo que a mediana também seria 2, tá bom? Então, conforme os números mudam, muda a sua mediana, muda a moda, tá bom? Ok? Nesse caso aqui, quem que seria a moda? Seria o número 2, né? Porque o 2 aparece 3 vezes. Nesse exemplo aqui, E, quem seria a moda? O número 1, que é o que aparece 3 vezes, certo? Perguntas aí? Passar outro exemplo para vocês. Eu estou com dificuldade de falar. Mas você não gosta de mim. Oi? Eu disse que você não gosta de mim. Você sempre briga comigo. Oi? O quê? Patrocinar o quê? Mas patrocinar o quê? Ah, eu não consigo. Eita. Mas não tem auxílio de IF? Tem, mas auxílio é só para quem não precisa. Oi? Depois.
Tem muita gente me oferecendo rifa. É. Sua aula está muito interessante, professor. Vende uma rifa. Compra uma rifa. E não ganha. Geisa. Ó, ajuda aí, minha voz. Gente, minha voz acabou com força. Uma pesquisa sobre o número de irmãos de cada aluno de uma classe apresentou os seguintes dados. Aí tem a tabelinha, número de irmãos e a quantidade absoluta, tá bom? Com nenhum irmão, tem 8 pessoas. Com um irmão, 15. Com 2, 12. Com 3, 5. E o total são 40, certo? Que exercício que é? A média, a moda é mediando o número de irmãos. Como é que você vai fazer a média, gente? É, exatamente. A média é que, na verdade, é um disfarce de ponderada aí, tá bom? Olha só, digamos, letra A, média, tá bom? Vou chamar só de M, de média. Com nenhum irmão, nós temos 8 pessoas. É, porque nós vamos dividir por 40. É a soma 8 mais 15 mais 12 mais 5. Com um irmão são 15 pessoinhas. Com 2 irmãos são 12 pessoas, certo? E com 3 irmãos são 5 pessoas. Dividido por 40, que é o número de pessoas entrevistadas, certo? Quanto dessa conta aqui em cima? 8 vezes 0, 0. 1 vezes 15, 15. 24 e 15. 30, 54 sobre 40. Isso, 1,35. Observe, gente, que é o seguinte. Observe que é o seguinte, ninguém tem 1,35 irmão, né? É que se os 40 tivessem cada um 1,35 irmãos, no total você chegaria nos 54 irmãos que deu aí, certo? Ok? Letra B, o que é a moda? É o valor que mais repete, tá bom? Gente, ó, para a gente poder encerrar. A moda é o que mais repete. Qual que é o que mais repete aqui? Qual que é o que mais repete? É quem tem um irmão, certo? Quem tem um irmão são 15 pessoas em 40, certo? Os outros são nenhum, são 8, 2 são 12 e 3 são 5. Então a moda é um irmão, que a maior quantidade de pessoas tem um irmão. E a mediana? Como é que eu vou achar a mediana? Olha só, gente. A mediana eu posso usar a força bruta, certo? E são 40 dados, certo? Então, qual seria a força bruta? Ei, presta atenção. Por favor, ajuda aí, ó. Então, eu ia contar quantos zeros? 8, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos tem um irmão? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Com 2 irmãos são 12, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com 3 irmãos são
5. Quantos dados eu tenho? 40. É par, certo? Se eu pegar 2, vão ficar quantos de cada lado? Se eu dividisse no meio, seria 20. Se eu pego 2, ficam 19, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Esse e esses dois são os termos centrais, certo? Então, quem é a mediana? Um mais um. Oi? É, eu contei errado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá bom? Tá vendo que isso é chato? É horrível. Pensa se ao invés de 40 fosse 190. Então você pode usar um pouco a cabeça ao invés de fazer isso, certo? Olha só, o que você precisa para mediana? Os termos centrais, no caso, certo? Porque é par. Eu vou precisar de quem? Do que está na 20ª e na 21ª posição, certo? Né? Porque vai ficar 19 de um lado e 19 do outro. Se eu volto na minha tabela, observe o seguinte. Eu contei 8 para 0, certo? E 15 para 1. Se eu somo 8 com 15, dá 23, certo? Então, o 20º e o 21º estão aqui entre o 0 e o 1, certo? Mas não está no 0, porque no 0 só tem 8, né? Então, a posição 20ª aí está na listinha do 1, né? Quando eu chegar em 23 números, eu ainda estou no 1. Então, o 20º e o 21º está no 1. Você somar 1 mais 1 sobre 2, tá bom? Vamos supor que o exemplo, gente, quais são os exemplos interessantes? Imagina o seguinte, se eu somar 8 com 15 e 23, vamos imaginar que a gente precisasse o seguinte, imagina que eu tivesse 44 em vez de 40, 44, certo? Eu ia precisar deixar 22 de um lado, 22 do outro, certo? Não é? Na verdade, pegar os dois centrais, deixar 20 de um lado e 20 do outro. Então, vou fazer aqui 20, 42, então. Não, tem que ser 44 mesmo. 21 não. Então, 46. Desculpa. 46. Se eu tiver 46, gente, o que eu tenho que fazer? 23 de um lado, 23 do outro? 22 de um lado, pego 1, 22 do outro, pego 1, certo? Imagina que tivesse 46 aí, certo? Eu vou deixar 22 de um lado, 22 do outro, pego o 23º e o 24º, certo? O 23º vai ser o número 1, porque 8 mais 15 dá 23, certo? Então, se você listasse todos, o que está na posição 23 é quem? É um número 1. E quem está na posição 24? É o próximo da lista, é um 2, certo? Você ia somar 1 mais 2 e dividir por 2. Muito melhor do que listar todos, é só contar a quantidade e olhar que na frequência absoluta você tem essa quantidade, tá bom? Não, naquele caso sim, tá bom? Aí a média no caso dá 1. Eu estou falando outro exemplo, se você tivesse que mudar a tabela, tá? A mediana também é o número 1, tá? Entendido essa parte aí? Então, nós fechamos o conteúdo do nosso trabalho, tá bom? Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre desvio padrão. Aí esse vai dar um outro trabalho, outra prova já no quarto trimestre. E quando tiver uma brechazinha, eu vou passar um outro vídeo para vocês, tá bom? Boa semana para vocês.